Eu quero que você pare por um minuto que seja e me diga: você tem estudado muito e não tem conseguido tirar boas notas? Se você tem esse sentimento, esse vídeo aqui é para você que gostaria de ter mais tempo para fazer outras coisas fora estudar e mesmo assim conseguir tirar boas notas. Primeiramente, é necessário se fazer o seguinte questionamento: quais são os problemas que você está enfrentando? Os principais problemas que você pode estar enfrentando são a falta de tempo para estudar ou a falta de organização com os estudos, a cobrança de provas, não gostar do que está estudando ou estudar errado. Agora eu vou contar uma história que aconteceu comigo e que provavelmente pode ter acontecido com você também. Eu me lembro perfeitamente de quando eu tinha acabado de terminar a matéria de Cálculo 1, eu tinha passado nela e bateu uma pandemia e o curso teve que dar uma parada por um bom tempo, alguns meses. Como eu tinha passado em Cálculo 1, eu estava estudando por conta própria o Cálculo 2. E mesmo acontecendo várias coisas, eu encontrei um momento de paz, na qual eu não tinha cobrança com provas, não tinha pressão de nada e eu consegui estudar muito porque eu tinha algum propósito muito claro, que eu queria aprender a matéria e eu não tinha essa cobrança. Simplesmente essa foi a matéria em que eu mais estudei na minha vida. Estudei durante muitos meses, 6 meses eu acho, sem parar, todos os dias eu estudava um pouco. E como eu não tinha essa pressão de prova, eu pude me dedicar bastante. Mas nesse caso específico eu estudei muito para a matéria e quando as aulas voltaram eu não tirei umas notas tão absurdas como eu esperava. Eu tirei a nota suficiente para passar, mas nada surreal, algo de se esperar de uma pessoa que estudou durante 6 meses. Isso não significa que eu não aprendi, muito pelo contrário, essa é uma das matérias em que eu mais aprendi até hoje, eu acho. Outro momento que eu me recordo perfeitamente foram os 2 últimos semestres do curso, em que foram os semestres que eu menos estudei na vida e que eu tive as melhores notas. Mas quando eu digo que eu estudei pouco, é porque eu realmente estudei menos, mas eu estudei muito melhor. Só para contextualizar melhor, no último semestre em específico, eu me juntei com um amigo meu e a gente decidiu que a gente iria assistir às aulas tendo estudado um dia antes. Ou seja, antes de ir para a aula, a gente estudava o assunto da aula um dia antes e a gente ia para a aula já com a mente fresca, já tinha uma ideia muito boa do que seria o assunto da aula. E esse estudo que a gente fazia não era nada muito absurdo, era algo de tipo 30 minutos a gente conseguia estudar tranquilamente o assunto, porque como era um estudo muito fracionário, né, só o suficiente para uma aula já era suficiente. E quando a gente assistia às aulas, não era como se a gente estivesse aprendendo algo novo, era como se a gente estivesse revisando, a aula fluía muito mais, era muito mais, como é que eu posso dizer, rendia muito melhor. A gente não estava de fato aprendendo, a gente estava revisando. E isso que a gente fez me lembra bastante o sistema de repetição espaçada, que já é comprovado cientificamente como um ótimo método de estudos. Eu estou dando esse exemplo da minha experiência, porque funcionou comigo, obviamente, e também compartilhei com alguns amigos meus e funcionou para eles também. Então eu acredito que tenha alguma eficiência, alguma eficácia pelo menos, e eu decidi compartilhar com vocês. Para que essa estratégia funcione e você consiga ter mais tempo para fazer o que você quer durante o seu dia, você vai precisar se apoiar bastante no princípio de Pareto. O princípio de Pareto nos diz o seguinte: para muitos eventos, aproximadamente 80% dos efeitos vem de 20% das causas. Deixa eu explicar melhor o que isso quer dizer. O princípio de Pareto nos diz que 80% dos nossos resultados vem de 20% do trabalho realizado. Esses 80-20 é algo subjetivo, cabe a você ajustar esses parâmetros, né, e ver o que funciona melhor. Mas o que temos que entender é que geralmente a maior parte dos nossos resultados vem da menor parte do nosso esforço. E por consequência, um estudo de 30 minutos bem executado, ele é muito melhor do que um estudo de 3 horas não focado. Então o que você precisa fazer é justamente otimizar os seus estudos e se organizar minimamente para fazer isso. Até porque não adianta de nada estudar algo novo sem saber qual resultado você está buscando. Geralmente existe uma ordem lógica dos assuntos a serem estudados, e isso é válido para a maioria das matérias. Então siga essa trajetória com eficiência, não foque no método de estudos mais absurdo do mundo. Foque em dar o seu melhor em um curto prazo de tempo. Uma ótima ferramenta para te ajudar nesse processo é o método do Pomodoro, que basicamente ele divide uma tarefa em blocos de tempo, na qual geralmente dividimos entre 25 minutos de estudo mais 5 minutos de descanso.
E caso você decida utilizar o método Pomodoro, você pode começar estudando um bloco por dia e conforme a necessidade você pode ir aumentando para 2, 3 e assim por diante. E você vai perceber que estudar focado durante esses 25 minutos vai ser muito mais eficiente do que o estudo que você fazia anteriormente, totalmente distraído, com várias coisas roubando sua atenção. Mas lembre-se de utilizar o seu tempo ao seu favor. Não adianta de nada você querer estudar em cima da hora. Se possível, faça como eu fiz. Eu estudava um dia antes da aula e assim eu absorvia muito melhor o assunto. E dê um tempo para o seu cérebro respirar. Tipo, você vai estudar um pouco e vai descansar, cara. Esse tempo de maturação ele é muito importante para o aprendizado. Você também não é um robô, você precisa descansar. E se você quer saber um pouco mais sobre uma rotina de produtividade e foco absoluto, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui sobre a rotina do modo caverna. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Muito obrigado.